Olá, continuando, vou tentar ser um pouquinho mais rápida para não ficar muito extenso. Questão 10, trecho de David Hume, também questão do Enem. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Foi o que eu falei na questão anterior. Para David Hume, havia uma divisão entre impressões e ideias. Impressão é aquilo que a gente obtém sentindo, experimentando. As ideias se formam a partir das impressões. Então, a letra A é verdadeira. Vamos ver aqui rapidinho, porque as outras estão falsas. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Não é o espírito, é a razão. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Gente, o acaso não faz parte da filosofia. Tudo pode ser estudado, tudo pode ser determinado. Então, esse acaso aí está completamente errado. D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Primeiro, não são sentimentos, são sentidos. E eles não determinam como isso deve ser armazenado na memória. Quem faz isso é a razão. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empíria. Não são sentimentos, são sentidos. Então, questão 10, letra A. Questão 11. Leia um fragmento a seguir, extraído do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau. É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se propõem questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da humanidade perante os sábios, que a isso me convidam, e não ficarei descontente comigo mesmo se me tornar digno de meu assunto e de meus juízes. É um texto de Rousseau, um trecho de Rousseau. A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que representa aquilo que o filósofo de Genebra pretende defender na obra. Letra A. Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social. Falso, pelo contrário. Rousseau acha que é o Estado, que é a sociedade civil que causa desigualdade. No estado natural, os seres humanos eram iguais. B. Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a natureza não se encontra submetida à lei. A lei natural prevê a igualdade. A lei natural é contra as desigualdades que foram ocasionadas pelo Estado. C. Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade. Não, o direito de propriedade foi criado depois do estado natural. Foi criado com a sociedade civil. Inclusive, foi o que eu falei para vocês, que Rousseau acreditava que foi a propriedade privada que trouxe a desigualdade, que trouxe as guerras, que trouxe os crimes. D. Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já está presente no estado natural. Não, gente, no estado natural não tem desigualdade. E letra E, que a gente já sabe que é a verdadeira, que há na espécie humana duas espécies de desigualdade. A primeira natural e a segunda moral ou política. A desigualdade política, a desigualdade moral, a desigualdade social, econômica foram ocasionadas pela sociedade civil, certo? Então, questão 11, letra E. Questão 12, tem uma imagem de uma prisão. E aí o texto diz o seguinte: no século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico para as prisões chamado panóptico. O objetivo era transformar a ambiência do confinamento, distinguindo-a das masmorras do antigo regime, tal como demonstra a imagem. O projeto estabelecia no centro uma torre com um vigia e na periferia uma construção em forma de anel.
A construção periférica era dividida em celas para os presos, com 2 janelas, uma interna ao anel e outra externa, que permitiam a luz atravessar a cela. Com essa disposição espacial, o panóptico expressava o ideal iluminista na medida em que o controle sobre os indivíduos era exercido por meio da letra A, descentralização dos espaços reservados para o confinamento. Gente, a própria resposta está no texto. O texto fala de luz. O texto fala de uma luz central que iria iluminar, tudo que está ao redor. É isso que a letra A está se referindo? Não. Descentralização, não. Pelo contrário, é uma centralização da luz. B. Valorização da punição ao comportamento em detrimento da vigilância. O texto não fala sobre isso. Inclusive, o texto valoriza a vigilância, que seria essa luz central. C. Manutenção de comunicação monitorada entre o ambiente de confinamento e a sociedade. Em momento nenhum o texto fala sobre isso. D. Hierarquização entre os presos separados por celas construídas no anel. O texto também não faz referência a isso. E letra E, que a gente já sabe que é a verdadeira. Utilização da claridade para conferir visibilidade aos presos e às suas ações. Essa claridade, a gente representaria o iluminismo, que traria iluminação para todos ao seu redor. Então, é uma alusão, essa questão faz uma alusão entre o iluminismo e esse projeto de prisão, certo? Questão 13. É um texto de Hobbes. Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica, Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã, a justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a renúncia de seu direito a todas as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira lei natural, que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Segundo Hobbes, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as 2 virtudes cardeais. Antes da gente ver as alternativas, o que é que Hobbes defendia? Que os seres humanos deveriam abrir mão do seu direito de governo e entregar esse direito a uma pessoa, que seria o soberano, e esse soberano governaria de forma absolutista, fazendo com que todos tivessem direito à paz, né? Com que o caos fosse banido. Então, Hobbes era um defensor do absolutismo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar: A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de consentir na observância da justiça e de outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado. Falso. Para Hobbes é necessário poder coercitivo, poder de mandar. B. A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelas quais os cidadãos, a renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se encontravam na condição natural de guerra. O que é que está errado aí nessa letra B? Essa parte do medo. Esse medo não existe para o ser humano. Já C, a justiça é defendida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na submissão ao poder coercitivo, que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus pactos. O poder coercitivo é necessário para Hobbes. O soberano precisa ter poder de mando. O soberano tem um poder absoluto. Então, por isso, a gente desconsidera a letra C. A letra D, que é a verdadeira. As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra generalizada de todos. É esse soberano que é capaz de evitar a guerra, o caos. Letra D, verdadeira. E a E, que a gente já sabe que é falsa. A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado, na medida em que as leis que a efetivam sejam criadas,
por direito natural pelos súditos com o objetivo de assegurar solidariamente a paz e a segurança de todos. Ó, a letra E diz que as leis são criadas pelos súditos a partir de um direito natural. Quem deve criar as leis para Hobbes é o soberano, é o rei. Então, questão 13, letra D. Questão 14. O empirismo é a corrente filosófica pela qual a experiência é critério ou norma da verdade, caracterizando-se pela negação do caráter absoluto da verdade e pelo reconhecimento de que toda verdade pode e deve ser posta à prova, logo eventualmente modificada, corrigida ou abandonada. Além disso, o empirismo foi o resultado de importantes transformações ocorridas na relação entre o homem e a natureza durante os séculos anteriores. Assinale a alternativa que traduz mais corretamente as implicações dessa definição. Em termos históricos, letra A. Em termos históricos, o empirismo consagrou no campo filosófico uma tendência já presente ao longo da Revolução Científica. Verdadeiro! O empirismo surge enquanto movimento filosófico lá na Inglaterra a partir do século XVII, mas antes, Francis Bacon, que fez parte, da filosofia moderna, da primeira etapa da filosofia moderna, já definiu os pressupostos desse empirismo, através, inclusive, da utilização do método. Então, o empirismo tem origem lá na Revolução Científica dos séculos XVI, certo? B. Não há contradição lógica entre empirismo e metafísica. Ah, sim. A metafísica é aquilo que está além do físico, aquilo que a gente não pode alcançar. O empirismo acha que a gente pode ter percepções em relação a tudo. C. Uma das correntes mais criticadas pelos filósofos empiristas foi o ceticismo. O ceticismo é a dúvida, é o questionamento. O ceticismo é, sim, importante para o empirismo. D. Um dos fundamentos do empirismo é a existência de ideias inatas. Falso. Os empiristas combatiam essas ideias inatas. Os empiristas acreditavam que a gente não nasce com nenhuma ideia formada. Todas as nossas ideias, na verdade, são desenvolvidas, são formadas ao longo da vida a partir das experiências. Letra E. A verificação da verdade, sob o ponto de vista do empirismo, dispensa a confrontação com dados e fatos. Falso também. Os empiristas confrontam o tempo todo dados, fatos, todas as impressões que foram obtidas em momentos anteriores. Então, a letra E é falsa. Resposta da questão 14, letra A. Última questão, questão 15. Segundo John Locke, todas as nossas representações do real são derivadas de percepções sensíveis, não havendo outra fonte para o conhecimento. Então, John Locke, que era um empirista, defendia que o conhecimento é obtido através da sensação, da experiência. Assinale a alternativa que contempla adequadamente as implicações dessa formulação de Locke. Letra A. Toda ideia somente se torna verdadeira se antecedida pela experiência. Verdadeiríssimo. A letra A consegue resumir muito bem o pensamento de Locke. Para ter uma ideia verdadeira, eu preciso experimentar. Vamos ver rapidamente porque as outras estão falsas. B. Locke era um pensador metafísico? Não. Que é metafísica que vai além da realidade? Não. Locke contesta a tese segundo a qual a mente humana é uma tábula rasa. Pelo contrário, Locke era o defensor da ideia de tábula rasa. Locke acreditava que nós somos como folhas em branco, que vai adquirindo conhecimento ao longo da vida. D. As ideias são geradas na mente segundo as mesmas coordenadas definidas por Platão em sua teoria da reminiscência. Não. O que é que Platão dizia? Que o conhecimento está dentro da gente. E com o uso da razão, a gente consegue tirar esse conhecimento de dentro da gente. Locke defendia o contrário, que a gente adquire o conhecimento com as experiências. E letra E, essa tese foi fortemente contestada pelo filósofo David Hume. Não, David Hume era racionalista, mas ele não despreza o empirismo. Na verdade, ele tenta conciliar as duas coisas, certo? Então, questão 15, letra A. Valeu, galera. Tchau e até a próxima.